Esse vídeo aqui é um conselho ou uma indicação para você parar de gastar tanto dinheiro com streamings em saber exatamente qual streaming você deve contratar. Claro, se você tem grana, contrate quantos você quiser, contrate todos se você puder. Mas se você tá pensando, putz, eu tô gastando com um monte de streaming, qual que é o melhor para mim, talvez esse vídeo possa te ajudar. A gente tá vivendo um momento dos streamings onde tá começando a se criar uma grande panela de pressão do tipo de conteúdo que ele tá entregando. Tá me lembrando muito, inclusive, o que aconteceu com as televisões pagas, né? As famosas TVs a cabo, onde durante um período era extremamente vantajoso, as pessoas contratavam, era um preço acessível, depois ela começou a ficar com um preço cada vez mais inacessível. Quanto mais você, queria colocar coisas ali, colocar mais canais, ficava cada vez extremamente mais caro. Enfim, é o capitalismo colocando as garras nos produtos. O capitalismo falhou, falha e falhará em cada uma das sociedades. Mas nesse vídeo talvez eu vou dar um norte para você seguir. Qual o melhor streaming que você pode optar agora no seu exato momento? Às vezes você tem menos tempo para assistir filme, às vezes você quer procurar só série e consumir boas séries. Cara, às vezes você não quer nada disso, você só quer um filme pipocão e já era. Então, vamos entender cada streaming aqui nesse vídeo de uma forma rápida, tá bom? Eu prometi que vai ser de uma forma rápida, mas eu tenho que pedir pra você o like e a inscrição aqui nesse vídeo. E também eu quero que você comente aqui embaixo qual que é o streaming que você mais gosta hoje em dia. Se tá um pouco alinhado com a ideia que eu falei aqui nesse vídeo. Comenta aí. Pra fazer esse vídeo, eu dei uma pesquisada, mas também pedi muita ajuda do nosso excrementíssimo ChatGPT. I'm sorry, Dave. Até porque eu tava meio sem tempo e eu precisava fazer esse vídeo. Foi o que deu. Mas se tiver algumas informações erradas aqui nesse vídeo também, comenta aí embaixo, só pra gente entender como esse chat maldito erra toda hora. You talking to me? Mas para você entender como que eu vou separar esse vídeo é da seguinte forma. Eu vou fazer um top 7 dos streamings mais famosos do país. Pelo menos os streamings mais consumidos aqui no país. Nesse top 7 eu vou colocar o meu gosto pessoal e quais eu consumo e quais eu não consumo. Só que dentro disso, em cada streaming, eu vou colocar o porquê que eu não consumo e o que ele tem mais. Aí você já vai entender se esse streaming é para você ou não. Mas antes do top 7, eu quero fazer uma menção ao Crunchyroll e o Viki. Se você é um fanático por cultura asiática, gosta de anime, gosta de dorama, eu aconselho você a dar uma olhada nesses streamings. Tanto o Crunchyroll, que é só anime, tem muita coisa, tanto o Viki, que é de dorama, minha mulher assinava, tinha muito dorama lá, só que eu acho que pra quem gosta de dorama tem bastante até no Netflix, se eu não me engano, que ela assiste também. Então tem nos dois, mas o Viki, ele é um streaming focado em doramas, pelo que eu entendi. Mas vamos lá, vamos pro sétimo lugar. Em sétimo lugar eu coloquei a Globoplay. Cara, eu acho que eu nunca... A gente tem a Globoplay aqui, eu acho que eu nunca fui lá, entrei na Globo e fui assistir alguma coisa. Claro que ela é mais focada nas novelas, né? Então se você gosta, quer reassistir uma novela antiga, vai ter lá na Globo. Você ainda vai estar refém da abertura e finalização, né? Tipo, quando entrava e saía um comercial, eles não tiram nem isso, eles não arrumam nada da novela como ela foi lançada na televisão, mas tá lá. Se você quer consumir a novela, tá lá. Tem algumas séries, alguns filmes nacionais que até chamam bastante atenção, mas realmente não é um streaming que eu consumo muita coisa. Só que a Globoplay, já logo de cara, já começa com essas palhaçadas de você ter uma DLC de outros streamings dentro do streaming, que eles chamam de complemento, o que eu acho ridículo e absurdo. Dentro da Globoplay você pode contratar o Telecine, que tem muita coisa clássica lá, e eles têm direito de muito filme legal. Então se você quer ver algum filme clássico, alguma coisa assim, cara, talvez compense pra você. Que nem, tem um filme que eu queria ver, que era O Som ao Redor, do Kleber Mendonça Filho, que foi o filme que o Wagner Moura até comentou do motivo dele querer fazer Agente Secreto junto com o Kleber Mendonça. Ele tá lá no Telecine. Eu vou assinar o Telecine só pra assistir esse filme?
o preço não compensa. Então eu acho que não. Mas eu vou falar mais sobre esses complementos lá pra frente. Outra coisa tosca que a Globo começou a fazer, né? A Globoplay começou a fazer, que é ter dois tipos de assinatura. Então você tem uma assinatura que custa R$22 por mês, R$22,90 eu acho por mês, e tem anúncio. Se você não quer anúncio, é 40 conto por mês, cara. R$40 é muita grana para um streaming como a Globo. Em sexto lugar, que também para mim é muito dinheiro para o que ele entrega, é o Paramount Plus. O Paramount Plus ele custa R$27,90 a versão com anúncio e R$34,90 a versão sem anúncio, que também é uma puta de uma grana para esse streaming. Porque é um streaming que tem algumas séries originais, tem alguns filmes clássicos lá dentro, mas ela não entrega tanta coisa assim original, cara. Ela não tem tanto conteúdo. E tem muito filme lá na Paramount que, cara, dá pra você assistir em outro streaming. Por exemplo, eles são conhecidos por alguns exclusivos, como Yellowstone, aquelas outras, né, derivados do Yellowstone, e eles têm também, sei lá, Poderoso Chefão como filme. Só que isso você pode assistir na Netflix. Não sei até quando, mas pode assistir. Claro que a Paramount quase virou necessária na casa das pessoas, porque ela quase comprou a Warner Bros. Aí sim teria algum impacto dentro do leque de produtos deles. Mas não foi, não mudou nada, até agora não mudou nada nos streamings, então, sei lá. Às vezes você até vê alguns outros produtos bem clássicos que tem dentro da Paramount e são exclusivos da Paramount, como o próprio Star Trek. Então se você é fanzaço de Star Trek e tudo mais, então você tem que pensar se esses 34 ou esses R$27 compensam para você assistir a Star Trek, por exemplo. Agora eu acho que vai ser a maior apedrejada no meu caso, mas eu colocaria em quinto lugar a Disney. Por que eu coloco a Disney, cara? Porque eu tinha a Disney, eu assinei a Disney e eu não consumia nada daquele aplicativo. Hoje eu não tenho a Paramount Plus e não tenho a Disney, mas eu já tive a Disney, a Paramount não. Só que a Disney, cara, é aquele tipo de produto que assim, você tem um filme pra assistir, uma série pra assistir, acabou, morreu o aplicativo, você não tem mais nada pra consumir lá dentro. Nada original, nem nada, sabe, clássico. A não ser que você seja um grande fã, como por exemplo, a Lô, uma grande amiga minha, da minha mulher, são fãs de Disney, são fãs dos filmes clássicos da Disney. Cara, então aí você vai ter um prato cheio, porque lá vai ter todos os desenhos clássicos da Disney, desde Branca de Neve de 37 até os filmes mais atuais. Você vai ter todos os filmes de Vingadores, né, desde séries e filmes lá dentro do aplicativo. Você tem esses live actions da Disney, né, inclusive foi o motivo de eu ter assinado a Disney por um período de novo, que foi só para assistir o live action do Lilo e Stitch, e aí eu não tinha mais o que assistir lá. E aí a gente cancelou. Então assim, se você é fã desse tipo de produto, que são esses produtos um pouco mais família, eu acho interessante você assinar a Disney. Claro que dentro dela tem algumas séries muito boas, como por exemplo O Urso. Tem Only Murders in the Building, que é uma série divertidíssima. Eu gosto bastante, eu e minha mulher a gente assiste muito Only Murders in the Building. Mas só. Se você gosta de Star Wars, vai ter produtos de Star Wars, mas nos últimos tempos Star Wars não anda lá aquelas coisas de qualidade, né? Então não sei se compensa pra você. Então é por isso que pra mim a Disney Plus tá em quinto lugar. Ela ainda é melhor do que o que a Paramount oferece, mas ela não é melhor do que as outras que eu ainda vou falar. Isso sem contar o preço, tá, cara? O preço da Disney é meio absurdo, tá? Porque vai ter ali a partir de 30 e poucos reais com anúncio, só que ela tem muito anúncio. Chega a ser impraticável. E aí você vai ter que pagar papo de R$60, eu acho que é R$66, pra você ter o produto completo e sem anúncio. E aí, cara, para o que ela vai oferecer por R$60 é muita grana. Em quarto lugar, lembrando que essa lista é a minha opinião, tá bom, gente? Mas em quarto lugar eu vou colocar a Prime Video. A Prime Video tem bastante conteúdo bom, eles têm filmes que eles anexam ao canal deles, que são filmes legais. Tem séries boas, né? O próprio Fallout, que eu não tô vendo muita gente falando sobre a segunda temporada, mas eu achei maneiríssima, tô achando gostoso de assistir, divertido, tranquila, não é, né? Eu não tô esperando uma puta de uma trama incrível, então pra mim
tá ótimo. Só que o que me irrita na Prime Video são duas coisas específicas. A primeira, o layout da Prime Video não me agrada, principalmente na televisão, não é um layout fácil, agradável aos olhos. E ainda dentro dessa parte do user experience, o que ele entrega de filme pra você, né? Por exemplo, você terminou de assistir um filme ou terminou de assistir uma série, nunca é algo que se conecta diretamente com aquele produto que você estava querendo, que você terminou de consumir e agora você quer algo similar. Nunca é muito conectado. E outra coisa que me irrita demais dentro do Prime Video são os complementos. E não existe coisa mais frustrante do que você querer assistir um filme e aí ele tá lá, tem na Prime Video. E aí você clica para assistir o filme na Prime Video e você tem que pagar outro aplicativo para assistir aquele. Isso me incomoda demais dentro do Prime Video, demais. E isso não acontece só uma, duas, três vezes, isso acontece toda hora que você quer assistir algum tipo de filme lá dentro do Prime Video. E assim, o Prime Video não tem o preço, ele não é 5 conto, entendeu? Ele é R$20 por mês, tipo R$19,90, eu acho, se eu não me engano. E assim, não é um preço barato. Você vai ter que comprar, né? Eu nunca fiz o cálculo, mas eu acho que se você pegar todos esses complementos que a Prime coloca ali junto, eu acho que você vai pagar papo de, sei lá, cara, 90, 100, 200 reais em complemento, cara, para você assistir um filme que você quer e ele já tá anexado lá dentro. Então ela faz isso com um monte de coisa. Você tem a Apple TV dentro da Prime, você pode contratar a Apple TV dentro da Prime. Tudo bem, se você pensar por um lado que você anexa tudo ali dentro, fecha o pacotão ali dentro e já era, tudo bem? Só que tem, por exemplo, a Mubi, que é um streaming também. Não tem muita coisa na Mubi, só uns filmes clássicos, antigos, anos 50 e 60. Aí você vai pagar, tipo, R$20 a mais só pra assistir ela? Entendeu? Então isso me incomoda demais dentro da Prime. É essa frustração de você querer assistir um filme específico e você descobrir que você tem que pagar um complemento pra assistir aquele filme. Isso é extremamente frustrante. Bora pro top 3 então. Esse top 3 vai ser difícil de fazer, cara. Eu vou tentar evitar só trazer o meu gosto. Eu vou tentar trazer, assim, na minha cabeça, qual é o melhor custo-benefício, tá bom? Vamos lá. Mas pra mim, em terceiro lugar, eu coloco a Apple TV. E por que eu coloco a Apple TV em terceiro lugar? No meu coração, dos streamings, ela tá tipo em segundo, primeiro. Só que pensando de uma forma cirúrgica, eu coloco ela em terceiro. Primeira coisa que eu adoro da Apple TV é o preço único e completo ali dela. A Apple TV hoje, ela custa R$29,90. Ela não tem outro plano, ela não tem anúncio, ela sempre tem um comercialzinho de algum dos produtos dela mesmo no começo, mas por enquanto ela não tem nenhum outro plano sem com anúncio, por exemplo. Além disso, a Apple TV, ela foca 100% as energias dela em produtos autorais. Ela não ficou comprando licença de filmes e jogando tudo lá, que foi o que a Netflix fez. Então tudo que tem dentro da Apple TV é autoral deles e eles têm muito conteúdo bom. Por que eu falo que do meu coração ela ia estar em primeiro ou em segundo? Porque nos últimos tempos, no último ano, últimos 2 anos, todos os produtos que eu venho assistindo são Apple TV. Então tem Acima de Qualquer Suspeita, Gotas Divinas, Ruptura, Matéria Escura, sensacional, Invasão, super legal. Tem Ted Lasso lá também, que é super maneiro. Então assim, tem muita coisa legal. Teve a nova série agora do Idris Elba lá também. E tem muita coisa legal dentro da Apple TV. E a Apple TV, de todos os streamings, né, tirando claramente a Netflix, ela foi uma ruptura, olha lá a palavra ruptura, de criação de séries. Eu acho que por culpa da Apple TV e do que ela fez com os seriados, foi que a gente teve um movimento da indústria muito forte nos últimos tempos. E foi essa empurrada de grandes atores, de grandes produções para séries. Ela empurrou a indústria para fazer com que ela gastasse mais dinheiro
em séries. Então assim, a Apple TV tem séries com Seth Rogen, Jake Gyllenhaal, com Cate Blanchett, algo que só a Disney tava meio que fazendo porque elas estavam reciclando personagens do cinema pra dentro da série. E nem assim a Disney trouxe tanta gente. Por exemplo, o Chris Evans, ele faz, né, Em Defesa de Jacob lá dentro da Apple TV. Então tem muita coisa mesmo dentro da Apple TV original. Isso que é o mais importante. Em segundo lugar, eu coloco a HBO Max. A HBO Max, na verdade, ela teve alguns problemas, né? Porque ela passou por muitas mudanças nos últimos anos. Então, ela virou HBO Max, depois ela deixou de ser HBO Max, virou só Max, aí caiu pra caramba os assinantes, aí eles voltaram pra HBO Max. Apesar de ter qualidades muito grandes a HBO pra mim, no quesito de qualidade das produções autorais deles, e também dela não ter um preço abusivo e não ter um produto ali que, putz, cara, pra você ter noção, ela não mudou o preço até hoje de uma assinatura que a minha irmã tem dela, desde lá do começo da HBO. Acho que minha irmã paga tipo R$14 até hoje na HBO. O legal do aplicativo da HBO são, obviamente, as séries, porque ela tem séries icônicas, séries que realmente marcaram a televisão. A gente vai ter Succession, vai ter Game of Thrones, teve antigamente, que passou na televisão, teve The Wire, teve Sopranos, então tá tudo lá. Só que ela também tem filmes muito icônicos, assim como Tropa de Elite tá lá, De Olhos Bem Fechados tá lá, mas já tá para sair do streaming. Então esse movimento do streaming, de tentar mudar as coisas, de tentar trazer coisa nova para ele, ao mesmo tempo que é bom para trazer coisas novas pro streaming, eles não estão trazendo bons conteúdos. Não é que sejam péssimos, horríveis, mas nada de grande impacto. Eu comecei a assistir uma série lá com o Mark Ruffalo. A série é legal, cara. A série não é uma série ruim, mas ela não me prendeu. Eu nem lembro o nome dela agora. E isso tem muito a ver com o tipo de produto que a gente está começando a consumir em outros streamings e que eles não estão conseguindo fazer igual. O próprio The Last of Us foi o grande último marco agora, né, da HBO. Mentira, o Cavaleiro dos Sete Reinos está fazendo bastante audiência, mas não me chama muita atenção. Eles pegaram The Last of Us, a primeira temporada foi legal e tudo, a segunda temporada já foi uma bosta completa. Então assim, o preço que eu pago na HBO é bom. Só que se você vai assinar hoje, talvez ela seja um pouquinho mais impraticável. Ela ainda vale esse valor, tá? Por conta de ser a HBO. No meu primeiro lugar, eu vou pôr a Netflix. E assim, hoje em dia não é o streaming que eu mais assisto, mas é o streaming que, assim como a Prime Video, tem uma variedade muito grande, então é por isso que eu tenho que colocar ela aqui. Você quer terror, tem lá. Você quer comédia, tem lá. Você quer drama, tem lá. Não vamos falar sobre simplesmente qualidade aqui, porque eu acho que a Netflix, nos produtos originais deles, tem uma quantidade de acertos muito irrisório, perto da quantidade de erros. Mas vamos começar falando sobre o preço, né? Primeira coisa sobre o preço, que é osso, cara. A Netflix foi quem começou a trazer essa variedade de pacotes e colocar anúncio. A culpa é delas. Na verdade, eu acho que quem colocou anúncio foi a Disney. Mas aí você tem a versão mais barata da Netflix, que custa R$20,90 por mês, o que já é uma grana bem considerável, mas tem anúncio. Se você não quer anúncio nenhum, você tem que pagar R$44,90. E aí tem o limite de telas ainda, que é outra conversa, é outro absurdo, mas deixa passar. Só que se você tem uma TV 4K, você tem que pagar mais ainda para ver o filme em 4K. E aí custa R$60 por mês. Você não vai ter um leque de mais filmes, você só vai poder ver o seu filme em 4K. Só que aí é que tá a pegadinha, gente, porque filmes em 4K, a Netflix começou a gravar agora, alguns aninhos atrás, 3, 4 anos atrás, todos os filmes originais deles em 4K. Os filmes anteriores, eles são o que eles chamam de finalizados em 4K. Ou seja, é só uma outra palavra bonita para falar que ele não foi gravado em 4K, eles meteram um filtraço 4K, e aí eles mandaram para dentro do aplicativo. Então aí você tem que parar e pensar se compensa para você pagar mais, tipo, pagar quase R$20 a mais só para ter uma imagem um pouco mais bonitinha, tá bom? E assim, a Netflix tem alguns produtos bons, originais, mas como eu falei, ela
transita demais. Então, por exemplo, ela tem Stranger Things, que é uma série sensacional. O final do Stranger Things já não é tão bom assim. Aí do nada ela acaba lançando um filme que é um pipocão, um pipocaço, só que é bom. Como por exemplo, o Dinheiro Suspeito agora com o Matt Damon e com o Ben Affleck que lançou recentemente. Então ela vai flutuar muito assim. Então ela tem produtos variados. Só que o interessante da Netflix é que ela vai tanto trabalhar os produtos dela, quanto ter produtos que já foram produzidos, como eu estava falando, Yellowstone, Poderoso Chefão e etc. Porque ela compra o direito dessa série. Então tem algumas séries que elas são originais da HBO, só que elas estão na Netflix. Vão ficar por um período, claramente, mas elas estão lá. Então é por isso que eu coloquei ela em primeiro lugar, porque se você quer comprar, pagar só um streaming, eu acho que a Netflix ainda é o pilar para você pagar um stream. Por mais que eu acho que tem muita série boa em outros streams, muitos filmes melhores em outros streamings, a Netflix tem um pacotão completo. Ela vai ter tudo ali. Então, claro, você pode acabar, preciso de um outro streaming, tudo, mas a Netflix ainda tem bastante coisa boa ali dentro do streaming dela. Mas no final das contas, ainda dá para você contratar um gato net.